Quando eu ia falando para as pessoas que eu vinha, a reação era demais. Falava, cara, eu não acredito, você tinha que ter ido já há um tempão. Todo mundo falando assim. Uma parte chama de casé, que eu adoro. Que, assim, o Zeca Pagodinho, por exemplo, liga às 7 da manhã. E aí, casé? Fala casé. Eu vou te dizer, eu acho que eu nunca tive uma carreira, eu sempre tive uma vida. Puta que caralho, velho. Essa frase ficou pra minha vida agora. O cara olhou, cara, e fez assim. Tadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. Mentira, Tô te falando, tô te falando. Foda. Tenho várias testemunhas. Não, tenho certeza Não, é, que um sim. O cara falou, pegou meu celular que era pequenininho, ele reconheceu o visual da Cidade de Deus. Esse filme é muito... Imagina quantas vezes esse cara assistiu Cidade de Deus, que ele viu num celular, que naquela época era bem peba, caído. Ele olhou e ele falou, tadinho é o caralho. Meu nome é Zé Pequeno, eu queria ser o Michael Jordan. Aí eu falei, eu queria ser ele. Mas aí eu falo, não, porque se eu fosse ele, como é que eu ia dar pro Michael Jordan? Como é que vocês estão, minha audiência? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Esse episódio de hoje é muito especial. E muito aguardado por nós, né não, Igão? Isso. Como que você tá? Eu estou ótimo, Mítico Jovem. Regina Casé, nossa convidada de hoje. Vambora! Vambora! Essa mulher tá aqui, mano! Nossa, isso aqui pra Muito gente obrigado. é uma vitória, Pô, Igão. mó tempão. Eu queria vir, nunca dava certo, conseguia. É mesmo? Vocês já convidaram mó tempão e nunca rolava de dar, hoje deu. Você é aquela convidada que é tipo, nossa, quais são os convidados dos sonhos? A Regina Casé. Porque Pô, a gente se obrigada. identifica muito com o seu trabalho, o que a gente faz hoje em dia, o que a gente Se inspira, se né? inspirou pra começar o Podpah, vem muito do esquenta ali, tem muito essa Esquenta. parada. Então é um prazer ter você aqui hoje com a gente, de Pô, verdade. eu tô muito feliz de estar aqui. E o mais incrível, quando eu ia falando para as pessoas que eu vinha, a reação era demais. Falava, cara, eu não acredito, você tinha que ter ido já há um tempão. Todo mundo falando assim. Uma parte chama de casé, que eu adoro. Que, assim, o Zeca Pagodinho, por exemplo, liga às 7 da manhã. E aí, casé? Ele fala casé. Mas, eu adoro. mas ele liga às 7 da manhã pra falar o quê, por exemplo? Acorda cedão ele, pra perguntar, você lembra o nome daquela mulher que não sei o que, que não sei o que, eu tenho um pessoal que me liga cedo, porque eu acordo cedão. Tinha um amigo do meu pai e da minha mãe, meio tio assim, que ele falava, vou chamar o conselho tutelar, vou chamar o juizado, porque o meu pai e minha mãe, eu sempre contava muita história e era engraçada, não sei o quê, e aí eles me acordavam, tipo, meia-noite, 1h, fala, vem cá, fala, conta aquele negócio aqui, faz aquele negócio. então você Aí já ele era a dizia- graça da casa. Ele dizia que ia me denunciar, entendeu? Denunciar minha mãe e meu pai, o trabalho infantil, tudo isso. E aí eu até briguei, porque eu não queria ser atriz, porque eu achava que ser atriz era mó chato, porque eu gosto de andar na rua o tempo todo, eu gosto, assim, eu achava que atriz era tipo ficar aquele paninho com a mão assim. Muito sério. Mas você queria ser o quê, então, antes de ser atriz, antes de se tornar atriz? O que você imaginava que você ia ser, então? Alguma coisa na rua. Meu negócio sempre foi andar na rua. Eu acordo, cara, todo dia eu vou pra rua. Aí fico 1h andando assim, sabe? Eu sou meio quase aqueles malucos que ficam falando assim na rua. Quase. Eu fico pensando um monte de coisa de manhã, botando tudo em ordem. E aí eu vou conversando, aí eu encontro um gari, que eu tenho um orgulho. Eu sou madrinha dos garis da Colurbe do estado do Rio de Janeiro. E aí o gari sabe tudo, porque ele tá ali ligado no que tá acontecendo. Então aquilo ali é melhor do que você ir olhar... O jornal. Qualquer jornal. É verdade, a rua. O meu jornal é a rua. Eu fiquei afim de um cara. Queria Isso que namorar. move muito. É? Eu acho. Todo mundo, quando a pessoa fala, eu fui morar na França, eu falei, o que se apaixonou por alguém? Ninguém vai assim à toa. Do nada, né? Sempre tem... Um porquê. Eu já ia Mas falar um ele negócio ele era ator, ele era Não, diretor? ele estava fazendo um curso de teatro. E era um curso teórico, que eu achava chato pra caramba. Mas curso ele era um teórico de gatinho. Era teatro. só, tinha que ler as peças, não sei o quê. Aí, na sequência, aquele curso teórico passou a ter um curso prático. Uhum. Aí eu falei, e ele foi fazer. Eu falei, então eu vou. Aí fui. Aí Ele era quando- só paquerinha ali. eu tava afim dele e tal. E aí eu fui por causa dele. Mas depois, quando eu cheguei lá, eu fui gostando, fui me dando bem. Tive um professor maravilhoso chamado Klaus Viana. Esse cara, pra mim, sabe quando todo mundo tem um mestre, assim, alguém, né, que... Ele é o seu? Ele foi incrível, porque o pessoal me achava... A gíria da época era porra louca.
Eu era a porra louca do curso. Em pessoa. E aí o professor de teatro sério falava assim, você nunca vai ser atriz, você não tem disciplina, você não sei o que... Você é uma porra louca. Você quer ser uma porra louca, porra louca, porra louca, porra louca. E esse professor não me chamava, não achava que eu era porra louca, e todas as coisas que eu fazia de improviso, ele achava que estava demais e dava maior... Gás. Pô, mas você rebuscado, conseguiu assim. paquerar esse cara então depois? Deu Consegui, certo? peguei. Aí sim. Ufa. Mas ele foi, pô, esse Mas não cara é durou demais. muito. Então, Foi. ele Ele te é o deu um respo- segmento na sua carreira. Não, ele deu aquela... Não, Foi só estava, empurrãozinho, Não, Ia rolar, eu acho que ia rolar assim mesmo sem ele. Quis subir o voucher do homem, mas não é tanto. Ó, né? deixa eu te falar, você logo de primeira já começa a trabalhar com o Kaká de Eggs, né? Porra. Como que foi pra você trabalhar com um cara tão renomado, tipo, de cara, assim? Vou te dizer, esse grupo era um troço tão... O Asdrubal trouxe o trombone. A linguagem era tão nova, a gente não fazia nenhuma peça que existia. A gente inventava tudo. Caralho, que foda. Isso eu acho que é uma coisa super importante. Tem a ver com o que vocês fazem. Liberdade, né? Eu vi de cara que eu não ia ser a mocinha da novela, que eu não ia ser aquela atriz de Do teatro. lenço. Darará. E aí eu falei, pô, o que a gente não inventa não existe. Eu tenho que inventar um lugar pra mim no mundo. Eu quero ser atriz, mas eu não vou ficar fazendo uma porrada de teste pra ficar lá atrás, no coro, fazendo... Pra eu existir, eu tenho que estar falando as coisas que eu acho, as coisas que eu quero, o que eu quero mudar no mundo. E aí eu encontrei um monte de gente legal que também estava nessa e virou esse grupo. Mas isso é muito importante. Você inventar um jeito de conseguir ser você mesmo. A gente viajou muito tempo. E agora, pô, o cara novinho fazia, sei lá, Malhação, faz uma novela, o cara já comprou um apartamento, mesmo que seja lá perto, já, naquele pedaço de Jacarepaguá, aqueles fins que é a Barra. Sim. Mas o cara já compra um apartamento e outros já rápido. todo Naquela mundo época vocês fica- conseguiam fazer o quê? Cara, a gente tinha por exemplo, chamava pra fazer a peça no Maranhão. A gente ia de ônibus. 3 dias no busão. Quanto caia no seu bolsinho no final? Ah, não dá nem... não sei 14 nem te- cruzeiros. Você sabe onde a gente guardava uma caixa de madeira, daquele queijo catupiry, que era de madeira, assim, botava ali o dinheiro. Mas o que era a motivação de vocês, então, se não tava sendo dinheiro nesse Não, momento? a gente vivia disso. Só não ganhava esse dinheirão que as pessoas ganham agora. Mas a esperança é, tipo, vamos ganhar um dinheirão, tipo, a gente tá... Não, era bom, a vida era boa pra caramba. Que bom. Por exemplo, o Trate Milhão, tinha um Teatro Ipanema, que era perto da praia. Cara, a gente ficava na praia até acabar o coisa. Nem dava tempo de tomar banho, eu fazia peça salgada. Mentira. Com o cabelo molhado. Areinha no pé. Por Nossa. baixo do figurino eu tava de biquíni. Que delícia, E todo mundo que tava lá era muito gente que a gente adorava, que gostava das mesmas coisas que a gente, entendeu? Que você saía dali, ia pro show, no circo voador. Então, eu acho que era isso, a vida era boa. Eu vou te dizer, eu acho que eu nunca tive uma carreira, eu sempre tive uma vida. Puta que pariu. Caralho, velho. Essa frase ficou pra minha vida agora. foi Eu não foda tenho. Puta agora, hein? que Até pariu. hoje, não tenho mesmo. Essa frase Caralho, foi todo foda. mundo... A mulher é brava, né? Você viu? Ah, porra, é Não, isso. eu tô falando de boa, eu acho isso mesmo. Eu Isso nunca é muito pensei, mas, cara, isso mudou pra caramba, porque vocês são depois dos anos 80. Eu me lembro bem, eu vivi os 60, 70. Os 80 entrou esse negócio de mercado, de Business. business, de e aquela coisa que depois até deu uma melhorada nos 90. Não ficou tão assim. Mas Como que era antes, então? Era... ninguém estava ligado nisso. Quem estava ligado nisso era careta, entendeu? Você nem falava com alguém que fosse assim. Hoje em dia, não. Você vê o cara tudo jatinho e tem uma grana, não sei o quê, e você consegue ser amigo dele. Naquela época não dava. Não dava. Realmente a distância era muito maior. E a relação com o trabalho e com o que você gosta e com a grana era diferente. Tudo bem, eu gosto de dinheiro também. Mas eu gosto mais de viver. Entendeu? Acho que era mais isso, O né? legal era misturar as duas coisas ali. Isso não era o mais importante, sabe? A gente também tinha... Pela arte ali. A coisa que a gente ia mudar o mundo total. Até um dia que eu descobri que eu estava viajando com a peça já, sei lá quanto tempo. Foi em Salvador que eu descobri. Porque eu olhei para a plateia e vi, tinha assim, uns 6 pretos. 10. Aí eu falei, cara, lá em São Paulo, quando eu fui, não tinha. Quando eu fui, não sei o que, não tinha. E aquela sensação que eu tinha, que eu estava falando para geral, que eu estava falando realmente para todo mundo, caiu ali para mim, entendeu? E eu falei, pô, eu tô fazendo teatro, achando... E teatro só vai quem tem grana para pagar, quem tem coragem de entrar naquele lugar que é super formal, e darará. Então, não adianta a gente ser desse jeito que a gente é e tal, se a gente está dentro desse lugar, se tem que pagar.
Foi aí que eu fui pra televisão. E aí o pessoal caiu matando, porque a televisão e a Globo era ser vendido, triturado pelo sistema, engolido pela engrenagem, sei lá. Tinha 500 nomes pra isso, entendeu? E aí eu fui pra televisão nessa. Mas como foi? Você que bateu lá ou eles te convidaram por causa do trabalho que você tava fazendo? Não, ele já chamava, que esse troço do Asdrubal foi grandão. Então ele já tinha convites pra você ir pra Uma TV? coisa aqui, outra ali e tal. Mas eu não... Hilário, todo mundo quer ficar um contrato. Eu nunca aceitava fazer um contrato com a Globo. Fazia um troço assim, eu falava, mas eu quero continuar no Asdrubal. Porque eu não quero... Vai ter uma viagem incrível que a gente vai... até a Amazônia, eu não quero poder ir e tal. E aí eu fazia e aí voltava. Até a TV Pirata, que era um humorístico que a gente fez lá atrás, eu não tinha contrato fixo, que hoje em dia todo mundo quer, até eu. TV Pirata ou a Tina? Quem fez mais sucesso? Os dois, mas a Tina... Não, é porque a TV Pirata era humor mesmo, né? A Tina tinha humor. A Tina é legal que ela era paulista, né? Então, mas da periferia. E eu imagino que a galera deve te chamar de Tina até hoje, pô, porque marcou muito, não marcou? Não é impressionante? Eu vejo dançando... Não posso nem falar. Mas eu vejo pessoas dançando, coisas que não eram nem nascidas. Vocês não eram, com certeza. E dançando na internet, cantando a música, te quero, faz a dancinha toda. Eu falo, cara, esse cara nem era nascido, tão icônica que ela ficou. Foi icônica, Tina. Mas aí, de novo, né? Parece que eu tô dando entrevista, parece que eu sou o Mano Brown, estou falando de racismo. Mas, ó, é incrível que eu fui para África. Quando eu cheguei em Moçambique, eu desci do avião em um aeroporto, assim, em Maputo, e geral, assim, Tina. Mano. Aí eu falei, pô, isso nos anos 2000. Falei, tá passando, não vale a pena ver de novo? Por que... Aí eles falaram, não, é porque Tina foi a primeira personagem negra da telenovela. Mano. Que a gente se identificou e que os jovens adoravam e tal. E eles... achavam, porque era a Tina Turner e a peruca que eu usava. Em muitos lugares, eu sempre tive nesse lugar... do Pardo? Confuso. Que se eu vou pra lá, o pessoal diz que eu sou branca, se eu vou pra cá, o pessoal diz que eu sou preta. E pra mim tá relax. Mas ali foi muito impressionante. Virou TV Pirata e virou um programa chamado Programa Legal, que eu fazia com o Luiz Fernando Guimarães, que tinha partes de humor, esquetes de humor, e eles já deixavam a gente fazer umas matérias, umas entrevistas. Aí eu já mostrava umas coisas que eu achava foda, que eu falava, cara, por que... Ninguém mostra isso. Tudo que passava na Globo, qualquer música da Globo era MPB fina. Não é que não tocava um pagode, um funk, não tinha nem trap, nem rap na época, mas não era isso que não tinha. Era assim, zero. Aquilo era a música do Brasil. Aí eu ia pro baile todo fim de semana e eu via num baile 1 milhão de jovens, uma multidão, toda a juventude da periferia indo naquele lugar. Dançando e funk. Aquilo eu olhava na televisão e falava, mas Não cara, tá- isso aí não existe. Cadê todo mundo, entendeu? E a televisão também dava a impressão de que o que estava passando era todo mundo, né? Que todo mundo era branco, que todo mundo morava na Zona Sul, que toda... E aí a gente fazia matéria, por exemplo, Programa Legal, a gente fez uma matéria incrível, só em vários bailes. A gente pegou uma caravana do Marlboro, ficou viajando, fez o programa inteiro no CCIP de Pilares, que era um baile grande que tinha lá, assim, tipo chic show daqui, assim, daquela época. E aí a gente mostrava aquilo e todo mundo falava, que isso? Ninguém conhecia, parecia que você mostrou um outro planeta no telescópio, assim. E aí a gente foi negociando todo fim do ano, quando eu assinava o contrato, eu falava, tudo bem, eu vou fazer, mas eu quero ter, em vez de 5 matérias e 5 coisas, eu quero ter 10 matérias e 2 coisas. Aí fui indo, aí foi virando Central da Periferia, Minha Periferia. Então foi bem aos pouquinhos. A cada programa a gente foi conquistando um pedaço. E o maior reconhecimento que eu tive, eu vou te dizer, a gente ganhou... Eu agradeço muito e é muito legal. Você prêmios. é muito premiado. Prêmio pra caramba. Muito. Agora, quer o maior prêmio que ele me deu? Quem? Esse cara aqui de novo. O que ele te Não é deu? à toa que ele tá aqui na minha frente. Ele tá aí sempre aqui. Cara, ele perguntaram pra ele na revista, ele também tomou muita porrada por causa disso. Porra. Perguntaram pra ele, Brau, o que é a revolução? Isso em 2012, 13. O que é a revolução? Ele falou, revolução é a Regina Casé fazendo o esquenta. Eu queimei minha língua, que eu disse que eu nunca ia ver preto na TV Globo, que não sei o quê, o programa dela só tem preto. E o pessoal falava assim, talvez tenha cota para branco.
E ele ter dito isso e ter segurado a onda, porque imagina o que caíram em cima dele. Porra. Sim, com certeza. E eu vou te dizer, para esse grupo é difícil pra caramba, porque como a gente faz isso na alegria, porque eu acredito que a alegria é a prova dos 9, porque não dá. Todo mundo ia pra favela pra mostrar a vala, pra mostrar o cara, a chacina, o crime, pra né? mostrar o barranco que soterrou a pessoa, pra mostrar o crime, pra mostrar a violência. E mostrar. Eu falei, cara, eu não posso mostrar isso, aquilo tem uma potência incrível, tem uma força incrível, isso que move o país da gente, entendeu? Isso que move a cultura da gente. E eu sofria pra caramba com isso, porque esse grupo também, cara, dava a vida pra Imagino. fazer. A gente gravava muito. Você não tem noção de como a gente... Fala aí, como que era a Segurança rotina? nenhuma, não fechar com... Uma loucura, assim. entendeu? Porque a gente assistindo o programa fala, Totalmente. mano, o programa é uma loucura, É solto, irmão. Mas ótimo. Não, mas mesmo antes, o Central da Periferia, minha periferia, e os grupos que a gente levava. Você imagina que, assim, quando eu comecei, as primeiras coisas que eu fiz, para eu levar, assim, o Exalta, já não era o perfil, entendeu? Caramba. Você vai lá, Mano. negocia. Lá atrás. Entendeu? Não era o perfil. Tanto é que eu tenho, e eu vou te dizer, como essas pessoas são gratas. Os prêmios vêm daí. A gratidão, que eu acho que eu nem mereço tanto, do Pericão, Merece. sabe? Do Thiago e tudo. É um negócio tão comovente, tão bonito, sabe? Assim, o Brau mesmo. O Brau, onde qualquer show que eu vou, ele me cata, me põe no palco. Falou do Douglas, Douglas, eu conheci ele é ele com foda. 9 anos de idade, assim. Ele era diferente já, Onde né? foi a primeira Esse- vez que você viu esse moleque? Então, a gente... Lembra de uma série chamada Cidade dos Homens? Lógico. Então, essa série a gente criou junto com o Fernando Meirelles e tal. Foi um livro que a minha filha leu na escola, por acaso até contei essa história hoje. Leu na escola, que chamava Wallace e João Vitor, que é o primeiro episódio. E que era muito legal. Era um menino branco, que não era rico, classe média baixa, e um menino pobre, preto, filho de moradora de rua, assim. E era quase igual um livro bilíngue. De um lado falava, café da manhã, mãe, toma o café com leite. Não, eu quero comer um lanche, um hambúrguer, não sei o quê. E a mãe brigando. Aí o outro garoto na padaria, tio, compra pra mim, tô com fome. Aí o cara dava o café com leite e ele dizia, não, eu quero um lanche, compra um hambúrguer. E mostrando A dualidade, as né? semelhanças e não só as diferenças. Enfim, o livro era foda, incrível. Aí eu mostrei pro Fernando Meirelles, a gente começou a escrever junto com outras pessoas, Jorge Furtado e tal. Sou gratíssima, principalmente a equipe toda, mas ao Fernando e ao Jorge, que acreditaram em mim. Por exemplo, essa série foram 4 anos. Os 4 anos eu escrevi. Isso que eu ia falar, você escreveu e também. dirigi. E a galera nem E fala essa uma porra dessa. A gente dirigia na favela sem nenhuma infra, entendeu? O Chapéu Mangueira era uma loucura. A infra dos próprios As coisas que moradores. acontecia assim e tal, e gravava as cenas, misturava com a realidade, com o que estava Foda. acontecendo e tal. Essa série foi linda demais. Muito linda. Laranja E tem um Acerola. episódio chamado Pais e Filhos, que é sobre gravidez na adolescência. O Douglas, o personagem, engravidava uma menina, era Laranjinha Acerola, no caso ele era o Acerola. E aí a enfermeira pegava e dava o bebê e falava, é seu filho? Ele fazia... Aí ela falava, não, ele falava... Aí, mas na hora que ele fazia assim, caiu uma lágrima, cara, dessa grossura do olho do Douglas, assim, olhando, assim, cara, virei pai e tal. O jeito que ele interpreta aquilo... Ele é essa visceral. cena, pra mim, tá acima, assim, sabe, de todos os Oscars. Vale arrepiei a na pena canela. ver de novo e tal. Mas de dadinho eu vou contar uma muito boa. A gente foi fazer Central, Minha Periferia ao Mundo, e aqui a gente meio conhecia as pessoas, estava tudo assim e tal. A gente foi para Paris e lá não é favela, que nem aqui, mas é tipo uma Coab. Uma Coab bem caída, que chama Cité, perto da cidade, assim. E aí, todo mundo preto, do Senegal, Costa do Marfim, não sei o quê. E é diferente daqui, porque aqui o cara pode ser o mais preto, o mais pobre, ele é brasileiro. Lá, o cara nem se sente francês, nem ninguém acha que ele é francês. Ele é da Costa do Marfim. Segregado mesmo, Ou é né? do Senegal e tal. E muito diferente. Aqui você entra, barulho, música, um monte de moto. Lá, assim, silêncio, sabe? Uma onda diferente, parece mesmo um lugar dormitório, que só tá aquelas pessoas para trabalhar e tal. Bom, a gente marcou com um cara que hoje em dia é até um cineasta famoso, o Ladley. E ele ia ser aquele cara, tipo, da Associação dos Moradores. A gente foi com uma francesa produtora, baixinha, naqueles carrinhos pequenininho, eu, Estevão, com a câmera, e um produtor, 4 pessoas naquele carrinho. Ele falou, não, já tá tudo certo, chega na pracinha ali, logo na entrada, o cara vai estar esperando.
Chegamos na pracinha, o cara não tava, chovendo, a gente foi andando, procurando a francesa nervosona, que não tinha feito anos de programa com a gente. Ela morrendo de medo, se cagando, e a gente entrando. Aí parou, ela parou no prédio certo, em frente da Boca. Bom, Boa. quando ela parou o carro foi cercado imediatamente. Não, mas você não tem noção. Aqueles caras do Senegal, da Costa do Marfim, com um moletom preto, assim, ó, no vidro, batendo, e a câmera. E lá tinha tido, há um tempo atrás, que eles falavam nos evenimãs, que eles tinham filmado, eles quebravam tudo dos jornalistas, porque tinham tacado fogo em carro, não sei o quê. Bom, cercaram o carro. Meu Deus. E começaram a bater no vidro. A francesa quase morreu. Aí eu abri isso aqui, assim, do vidro, e aí eu falei, je suis brésilienne, pra ver, entendeu? Vai Aí, que ganha, ser né? brasileira já deu uma... Já baixei mais 2 dedinhos, o cara ficou olhando assim. Aí eu desenrolei o que eu consegui em francês. Eu falei, eu não venho aqui para mostrar nada disso. Só quero mostrar música e as coisas legais estão acontecendo aqui. E darará. E o cara ainda meio estranho assim, parado. Eu falei, estou procurando o fulano. Ele ainda, tudo esquisito. Todo mundo em volta e tal. Desliga essa câmera. Não, eu já desliguei e tal. Aí eu peguei o meu celular e o último programa que eu tinha feito antes de ir, foi um Central da Periferia, não sei se você lembra, na Cidade de Deus, que tinha aquela aérea, assim, chegava e na Cidade de Deus tem um lugar que chama AP. Foi quando eu São descobri vários- que Cidade de Deus era plano. É. Não era morro, Não assim. é morro, E aí vários predinhos que eram os APs, que aparecem no filme Cidade de Deus. Então começava aquela era. E aí tinha o show, no passinho do bonequinho e tal. E aí, os havaianos. E aqui você via todos aqueles prédios que aparecem no filme. Eu falei pra ele, deixa eu te mostrar o que eu faço, pra você ver que é de boa, não sei o quê. Aí peguei um celular e nem escolhi. Era o último. O último. Botei. Havaianos. Eu botei ele viu os predinhos e a Cidade de Deus, que aparece no filme. Eu botei pelo buraquinho do vidro. O cara olhou, cara, e fez assim. Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. Mentira! não, mano. Tô te vai falando, se tô te fuder. falando. foda. Tenho várias testemunhas. Não, tenho certeza Não, é, que o sim. O cara falou, pegou meu celular, que era pequenininho, ele reconheceu o visual da Cidade de Deus. Esse filme é muito... Imagina quantas vezes esse cara assistiu Cidade de Deus, que ele viu no celular, que naquela época era bem peba, caído. Ele olhou e ele falou, Dadinho é o caralho. Meu nome é Zé Pequeno. Já foi pra rua com o Zeca? Já fui, porque ele tem uns esquemas. Ele tem um quiosque perto da casa dele, atrás do quiosque. Não vai revelar o esquema dele. Não, eu não vou revelar. Mas ele descia e ele começa a falar barbaridade. Casé, e daí a gente começa a rir, falar e tal. E ele fala, pô, desculpa aí. Não, eu esqueci que você não era homem. Porra, então é muito É uma engraçado. intimidade foda. Ele fala, Muito engraçado essa relação. mas depende do dia. Tem horas que ele tá de mal. Tem um tempo que eu passo até um tempo sem encontrar com ele, pra gente não brigar, ele não me tratar mal. Porque ele às vezes fica de mau humor um tempão. Por isso, porque ele Muito próximo. a vida dele tinha que ser de outro jeito. Entendeu? Ele mora num prédio lá no alto, fica vendo lá embaixo com a vontade de se jogar e tal. De andar na rua e falar com o povo. E eu vou te dizer outro cuidado que eu sempre tive, isso que você está falando da carreira, da grana. Muitas vezes eu tive oportunidades na vida, assim, o programa... bom, então vai ter o programa o ano todo. O Esquenta começou 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Aí virou o ano todo. Era pra ser só 3 12 meses. Aí, não vai ser mais temporada, vai ser o tempo todo. Se eu desse linha, sei lá, podia ter virado tipo Faustão, aumentando o domingo. Mas o que acabou Porque com o é. Esquenta? Ah, cara, acho que mudou tudo. O Brasil mudou, tudo mudou, né? Entendi. Foi aqui. Acho que mudou tudo. 2014 começou uma mudança que foi ficando... É isso que... Foi perdendo aquela alegria, E mesmo aquela na alegria. Não, mas mesmo na televisão, hoje em dia, tá perseguindo um outro tipo de coisa. Enfim, eu acho que... Eu sofro. Na rua, eu quase apanho. Na Bahia, então, que as pessoas amam, Esquenta, eu digo assim, não é um funk caloroso, é um funk da porrada. Que ele fala, pô, por que não tem mais Esquenta? Aí dá um empurrão, sobe. Cara, Quase qual é a xinga. sua? Briga comigo. Você nunca pensou Que em não fazer tem. uma edição especial, alguma coisa assim? Bora fazer, nós? Por favor. Quê?
Não fala isso. É porque eu não fala sou isso. boa Maluco. dessa produção, mas pega esses seus patrocinadores todos, bora fazer um esquenta. Uma A hora que edição você quiser. especial do Esquenta? A hora Não que pode quiser. pá? A gente põe outro nome. Nós põe um... Aqueça. Aqueça. Esquentou. Aqueça. Quentão. Ferva. Quentinho. Nossa. Ferva. Seria uma homenagem pra toda essa galera que acompanhava esse programa. Hoje a Minha pessoa vida é voltar foda. agora, essas pessoas todas, ia ser... Por favor, Regina. Ia ser demais, demais mesmo. O Zeca, a primeira vez que eu fui na casa dele em Xerém, Aham. há 200 anos atrás, sei lá, no comecinho, o programa legal. E teve uma enchente, um negócio, o ônibus atolou, quase virou. Eu cheguei na casa dele com 2 sacos de lixo amarrado até aqui, andei na maior puta lama. Mas é que eu amo o Zeca. Entendeu? Não adianta ser amiga dele até hoje. Tem pessoas tipo o Zeca, a Betânia, o Caetano. Ao nível. Não, essas pessoas não adianta você ser amigo. Você continua. Você ama a pessoa, Tem que né? botar as duas coisas andam juntas. Ser amigo de um cara que você é muito fã. E o Caetano Veloso te fez uma música. É, né? Fez 2. Toma! Caralho, roncou. Tirei onda, hein? Tirou onda, Como, porra. como que é? Tem que Pô, tirar... Caetano Veloso fazer 2 músicas Pois pra é, você. cara. Nossa. Mas ele é importantíssimo pra mim, meu farol. Ele falou um negócio, qualquer negócio eu paro pra prestar atenção e acho ele, pô, o artista mais incrível que existe. Ele é foda, né? E o compromisso dele com tudo, com o Brasil, sabe? Com a mudança constante. Ele é demais. Tem a Camaleoa e qual que é a outra? Chama Muito. Muito? Que é o título de um álbum dele que chama Muito. É uma música linda. Porra, mano. E também é o seguinte, essas viagens todas com o Brasil Legal, que foi um programa que a gente falou pouco aqui, mas que também eram 3 anônimos de 3 lugares do Brasil a cada programa. Então se tratava aquele cara que mora lá no meio do sertão como se ele fosse... O artista do momento. O cara mais estourado do momento. Você tratar ele, ouvir ele, ver o que é a vida dele, porque ninguém ia ver ele lá e tal. Então esse programa também foi muito legal. Foda. Eu hoje estou zero modéstia, né? Mas foda-se. Mas eu acho que você Ah. tá aqui pra isso Não, mas mesmo. é A gente porque tá aqui nesse papel hoje, de coração. Regina, você merece. Então eu vou te falar do Que Horas Ela Volta. Eu estava fazendo o Esquenta no auge, gravava 12 meses, ele ia no ar 12 meses, a gente gravava 11 e deixava um mês já gravado, para ter um mês de férias. Tava assim, cansada pra caraca, não sei o que e tal. Ela chamou, eu li, aquilo era tão maravilhoso. Tinha acabado de chegar meu filho, que hoje tem 12 anos, que é a idade do coisa. Ele era bebezinho, de Rock? meses, o Rock. Meu Deus. Todo Que Horas Era Volta era ele num quadradinho aqui do lado, aqui em São Paulo. Então ele tava na ali no casa. set praticamente o filme Um todo. bebê, assim, tava o tempo todo ali. Imagina, eu esperei um tempão por aquele filho, eu tava apaixonada, nem fiquei com ele naquele mês de férias. Vamos Mas eu trabalhar. senti a importância daquilo. Obrigado. E também a importância de, durante esses anos e anos que eu viajei pelo Brasil, 30 anos viajando, eu vi tanta mulher como aquela e não vi ela na casa da patroa, eu vi ela na vida dela. Então eu sabia como ela era, não com o uniformezinho e servindo. Que é o que eu acho que é o mais legal ali no Que Horas Ela Volta. Ela parece ela, Humana, de né? verdade, entendeu? Diferente, não é uma massa toda. Depois eu fiz outras nordestinas, o preconceito é tão grande, fala, vai fazer de novo a tua empregada, tudo igual? Falei, vem cá, todas as madames são diferentes, todas as empregadas são iguais, né? Todas as nordestinas são iguais. Nossa. Toma, filha da... Que é isso, entendeu? Que o preconceito faz. Bom, a Val era um personagem que tinha humor, que era super emocionante. E eu acho que o maior sucesso do Que Horas Ela Volta... meu filho agora tem 12 anos. Eu vou na escola dele pegar, os adolescentes todos falam, cara, eu vi seu filme. Você, por que você não está falando daquele jeito? Eu falava, não, porque aquele é o sotaque, eu sou... Você não é nordestina? Eu falo, não sou. Cara, como é que... Pô, você manda bem, hein? Um monte de adolescente. Cara, eu vi esse filme 1000 vezes, eu chorei. Os garoto de 15, 16 anos não fala, chorei. Tudo me abraçando. Tem vergonha, a sim. qualquer momento que eu entro numa escola, porque passam muitas professoras, passam em escola, o que é super legal. E aí eles falam pra mim assim, cara, eu me senti o Fabinho. Que o sorvete separa... Sabe qual é o grande sucesso desse filme? Eu vou te dizer. Qualquer pessoa que está aqui ou em qualquer lugar é algum personagem do filme. Ou você é a madame, ou você é a empregada, ou você é a filha dela, que no caso é você, a Jéssica. Sim. Ou você é o Fabinho,
se você é um playboy, se você... Então, na sociedade brasileira, qualquer pessoa que assistir aquele filme, ela vai se encaixar em algum lugar. Ela vai se achar ali. Vai fazer uma reflexão depois. E vai bater nela. Quando você assistiu, você... Forte. Ah, foi maluquice assim, Mítico, porque é isso, né? Tipo, mãe de diarista a vida inteira. Já vi minha mãe chegar em casa chorando por sofrer humilhações e tendo que trabalhar de graça, porque uma vez, sei lá, limpando, quebrou um box do banheiro e uma mulher fez ela trabalhar de graça até pagar. Nossa. Então... Você vê Imagina, as diárias até bateu... Entende? Vixe. Tipo, você vê sua mãe indo visitar a casa da madame nova lá, que ela vai fazer, sei lá, a limpeza na casa, e ela fala assim, ó, tá vendo aqui, ó, o queijo de presunto é de tal pessoa. Tipo, a primeira coisa que a pessoa fala, tipo, ó, o queijo de presunto não é pra você não, viu? Então, são coisas que eu nunca falei muito disso e tal, mas são coisas que a gente, vendo a nossa mãe sofrer, a gente até pede que, tipo, nossa, toma... Pô, por que não foi comigo? Que merda... E dá esse sentimento de potência, né? É sua mãe, você é uma criança, ela tá ali pra te sustentar, então você não sabe muito bem o que fazer. Sentimento estranho. E aí esse filme vem, e hoje, né? Pô, hoje até fiquei emocionado, porque troquei agora o AP da minha mãe, fui pra uma casa ainda melhor e tal. Que é beleza. foda, né? Trocamos a geladeira, as paradas tudo lá e... Foda saber que foi eu que proporcionei essa parada, tá ligado? É isso mesmo. Ai, caralho. Mas é isso, Regina. Esse filme me acertou num lugar muito, muito, muito específico, sabe? Vou tapar a cama e tudo. Não, foi muito Que lindo isso, mano. Cara, por que a casa da sua manicure ou da sua empregada ou da sua é longe se ela vai sempre na sua casa? É a mesma A distância é a mesma. E aí, pra eu ir no aniversário, qualquer coisa assim, falava, vem. Ela falava, não. Aí, não tenho roupa. O sapato tá ruim, ou a bolsa tá ruim, ou eu não vou saber me portar. A gente conversa muito sobre isso, não só dela, mas de todas as pessoas em torno dela. Ela só quer ir na festa daquelas pessoas iguais, do mesmo lugar, do mesmo bairro. E isso também a gente tem que trabalhar muito. Não tem que só trabalhar ao lado de quem tem grana, abrir e mudar. Também tem que ter de quem foi a vida inteira educado assim, Pra baixo, ou né? se sentiu super oprimido, ter coragem de ocupar a mesa, ocupar seu lugar e entrar em qualquer lugar, sabe? É por isso que é um trabalho, entre aspas, difícil, né? A gente que, quando até acende na vida, de tipo, eu vou entrar mesmo nesse lugar, eu Você vou faz sentar terapia? nessa... Faço. Você também. Os dois tá fazendo 2 vezes 3 na semana. eu tava 3, Cara. aí eu melhorei e fui pra 2 na semana. Graças a Deus, Mas essa vocês semana foi pra começaram 2. depois que vocês começaram a ganhar grana e ficar mais famoso. É, porque a minha cabeça... Tem 1 ano que eu faço, né? 1 ano e 2 meses, assim. Não é importante? O quê? É a coisa mais importante Gente, da fala vida. isso tem que falar A muito. gente fala praticamente todo É santo isso, dia aqui. porque realmente... Procure, principalmente... Esse aqui que não faz, eu falo toda Ele hora. não faz? Não, nunca. Se esse cara fizer, sei lá, ele vai virar o... vai Eu virar falei pra o você não faz, ele fala, Albert tem Einstein vergonha. Ele vai negro. virar o Abitiá. É importante você ver os traumas do passado que fazem, mas é importante ver que a gente mora num país desigual, racista, injusto pra caramba socialmente, e que muita coisa que você sofre pra caralho achando que é um trauma lá de trás, não é porque a sua mãe era faxineira, não sei o que, e você tem que conseguir separar uma coisa da outra, porque senão você sofre com aquilo tudo achando que aquilo tudo é você que está produzindo, e não é a porra da sociedade. E o contrário também. Sim. Entendeu? Você fica achando que... Tudo é a sociedade e é você. Que aquela menina não tá te dando mole ou que aquele cara não te chamou para jogar no time dele. Isso eu discuto muito com meu filho. Meu filho é preto. Então, eu falo, você tem que saber se o cara não te botou no time aquela hora porque ele é racista. Porque ele perguntou, o Rock, pra mim uma vez, mãe, a pessoa pode ser racista sem falar nada? Eu falei, pô, só o que tem, né? Ó a cabeça, aí, né, do moleque. não, porque não é o cara não Avançado. xingou ele, não falou... Não, então isso que eu tô falando. Ele falou, não, porque eu tô ele achando que percebeu aquele algo. cara não me botou no time... Entendeu? Eu tô achando que ele é racista. Porque eu joguei pra caramba, ele botou um outro cara, não sei o que e tal. Então, esse tipo de discussão e conversa que a gente tem toda hora, eu com ele, porque também eu vou aprendendo, não há letramento que faça melhor do que ser mãe do menino preto. Você vai tendo que se virar e aprender no dia a dia. E aí eu falei pra ele, claro que tem. Mas você tem que entender se realmente ele te deixou fora do time por causa disso,
Você tem que ter a sagacidade de entender ou de ver na real se o cara jogou melhor que você, você jogou mal. E você tá triste, que você talvez. tá triste, porque isso... Menina, chegar em alguém, a menina quer... Né, porque se é preta, se é branca... Então, eu acho que a terapia ajuda muito. O Rock mesmo já faz terapia. Tomara que ele esteja vendo a gente. Rock, eu te amo tanto, meu amor. Ah, coisa linda. Rock, ó, um abraço. Um abraço, Isso Rock. aqui é pra você roncar na escola. Mostrar, falar, ó, quem me mandou um salve. E, pô, vai ser, ele vai amar. Forte abraço, Rock. Pra mim, se você só tivesse feito só a Val, eu ia estar te tecendo os mesmos elogios de coração, porque não é isso, entendeu? É o que... E por que você acha que sempre me chamam pra fazer a nordestina, a pobre, barará, barará? Porque você se identifica, porque você sabe transmitir isso. Não acha só isso, não. Como é que tu vai pegar uma artista dessa hoje em dia com um preenchimento, toda botocada, com o cílio, com o cabelo, com um puta... como é que chama? É Silili? Silico. Ó, o meu normalzão. Eu Tudo. também. Se você bota aquilo tudo assim, como é que ela vai fazer uma cortadora de cana, cara? Não tem como. Mas eu acho que não é só isso. Não, também não, pelo amor de Deus, também não é só Porra. isso. Eu às vezes mando bem, mas mas Modéstia. isso ajuda muito. É a mesma coisa que atrapalhava de eu ser a lindona da novela, a mocinha, como é que se diz, a protagonista, Do a lenço. linda, ou a do lenço. É a mesma coisa que atrapalha pra lá, facilita pra esse lado, entendeu? Entendi. Que agora eu vou falar, o Esquenta foi um divisor de águas. Tudo isso foi construído pelo Brasil Legal, Central da Periferia, Minha Periferia, tudo. Mas o Esquenta foi um divisor de águas, foi mesmo. Nunca me esqueço, acabou o Esquenta, passou uns 2 meses, o Lázaro me ligou e falou, Regi, esse é um apelido que muita gente me chama. Regi, pô, tô aqui na praça de alimentação da Globo. De novo, só tem eu de preto. Porque tinha acabado o Esquenta. Agora, foi indo. Agora tem pra caramba. E graças a Deus tem que ter muito mais. Tomara. Uma maravilha. Chegou uma hora que tinha 3 protagonistas pretos. Nunca comemorei tanto um troço, entendeu? Porque é muito difícil. E agora tá entrando uma outra coisa que é bacana. Que não é só a luta antirracista que está vencendo essas batalhas. A anticapacitista também. Eu tenho uma filha, a Benedita, que é surda. Ela acabou de estrear um filme em Paris. Como protagonista e como atriz, entendeu? Quando a gente fez Amor de Mãe, que já tem um tempão, o cabelinho, ele era estourado em qualquer favela. Mas ninguém sabia se fosse pro asfalto, entendeu? Ele é ali do Pavãozinho do Cantagalo. PPG. PPG. Então, eu gravando com ele dentro que é esse dia mesmo, acho um desses dias, gravando dentro da Cruzada, que é tipo um conjunto habitacional, mas que é no meio do Leblon, do bairro mais caro, e dananana. Aí eu desci, tô conversando com o cabelinho um tempão, o cabelinho totalmente Solto. desconhecido e darará. Quando a gente desceu na Cruzada, que não é uma favela, mas todo mundo é de favela, de periferia, quando ele desceu, era uma multidão daqueles filmes de antigamente, sabe? Uma comoção, de fã-clube tipo. e tal. Eram milhares de meninas que rapidamente, uma menina viu ele na Cruzada, entendeu? Passou para todo mundo, já tinha uma multidão lá embaixo gritando pelo cabelinho. E o cabelinho, eu não sabia, ele nem era nada famoso, entendeu? Mas ali, ele ter furado, e tá do tamanho que ele tá, e tá na novela, e tá fazendo filme, e não sei... E puta ator, mano. Cara, eu fico muito feliz. Muito foda, de Você faz verdade. parte disso. Little Hair, te amo também. Olha. Cara, Little Hair. Quer perguntar se eu gosto de você ainda? Tudo bem, eu adoro, acho o Leblon incrível, acho o Curry faz coisas incríveis e tal, mas era um negócio pra mim, assim... Nossa, vamos assistir um basquetinho junto? Na hora que você quiser. Mano, ela eu ama. viajo, eu vou pra ver basquete, tudo. Nossa, adoro. vamos junto. E ó, o preconceito que a gente ainda não falou de idade, que é o etarismo. Quando tem uma coisa que aparece toda hora na internet, que sou eu e o Curry, e ele fazendo assim, ó, tss, esquenta, já viu? Cara, na hora que fala, o que essa mulher tá fazendo com o Curry? O que essa velha tá aí no basquete? Não, as pessoas não admitem. Você tem uma idade padrão pra gostar de basquete, você tem uma idade padrão. Agora é crochê, vamos essa gostar de roupa crochê. É tricô, crochê, esse tipo de coisa e tal. Mas então, foda, aí o Jordan, é a dúvida crucial da minha vida. Sabe qual é? Qual? Se eu queria ser o Michael Jordan. Aí eu falo, eu queria ser ele. Mas aí eu falo, não. Porque se eu fosse ele, como é que eu ia dar pro Michael Jordan? Eu tive a maior sorte, porque eu conheci
muita gente que eu achava muito legal e, tipo, impossível, entendeu? Sim. O Steve Wonder mesmo, eu vi ele tocando lá no coisa. O Gil sabia que eu era louca por ele, ele veio ao Brasil, ele foi na casa do Gil, o Gil falou, vem aqui que tem uma surpresa. Cheguei lá, era ele. Nossa. Eu tenho mais de 200 fotos, assim. Ah, vai se liga. Vem Steve aqui que eu tenho uma Wonder, assim, surpresa. Imagina Quando o cara abre- Só... Isso que é amigo, irmão. Quando você fala que você tem surpresa na sua casa, eu vou no- lá, é um... bolo de fubá. Um show inesquecível. Cara, muitos. Mas deixa eu ver. Pô, eu vou dar uma mudada, porque eu sou amiga de tudo que é artista, eu não posso falar que é de um ou de outro. Imagina. Sabe qual é um show pra mim? Bateria de escola de samba. Passou uma bateria, tem umas que eu gosto mais, mas passou uma bateria. Você para. Eu fico louca, eu pulo a gradinha, eu me jogo ali no meio, eu entro no recuo, eu fico servindo água pra cada um, eu vou com a toalhinha, enxugo, eu considero aqueles caras ali, sabe, super-homens, pessoas, eu ficar dentro, não tem nada, nenhuma bebida, nenhuma dor, nada que me deixe mais louca e Em transe assim, do que aquilo. em transe. Que Eu foda. amo bateria de escola de samba. O Tom do Cajueiro era um garotinho desse tamaninho que apresentava um cajueiro em Natal. Foi tão emocionante conhecer ele, a família dele, a casa dele. Foi o comecinho desses programas, assim. E na hora de ir embora, eu falei, tchau, tô indo. Eu olhei, ele tava chorando. E aí a gente começou a cantar junto. Querido, eu já vou me embora. Já é muito tarde, querido, tá chegando a hora. E ele chorando, eu chorando. Eu acho que aquilo dali foi o momento que deixei de ser humorista pra começar esse caminho, assim. Caramba, que lindo. Que foda. Pra acabar, Naruto ou Sasuke? Naruto, por causa do rock. Ele tá vendo. Ele vai falar, é isso aí. Rock! Um beijo pra tu. Você é monstro. Sou seu fã já. Regina, você gostou de bater esse papo com a gente? Cara, não é que eu gostei, eu vou ser eternamente grata a vocês Que isso. por esse dia e essa hora. Eu tô falando do fundo do coração. É porque é muito legal você se sentir compreendido, não é só reconhecido. Você olhar para alguém que você sabe que tá falando a sua língua, que tá entendendo o que você tá falando e o que você vem falando. Eu conhecia bem o Rio, eu conhecia bem a Bahia, vi a força da juventude da periferia desses dois lugares. Mas eu comecei a vir para São Paulo muitos anos atrás, sei lá, anos 80, e nas grandes galerias. Momentos muito emocionantes da minha vida eu vivi ali, e eu vi garotos como vocês, mas mais novinhos, que isso ainda não tinha acontecido plenamente os Racionais, mesmo o Break, o Chic Show, né, a Estação São Bento, nada daquilo ainda tinha aparecido com força total, mas eu sentia em cada garoto, com a sua cara e com esse sotaque, eu falava, esses caras vão fazer uma mudança no Brasil muito grande, porque aqui tem grana. Então, mesmo que você não tenha toda a grana que hoje vocês têm, mas eu falava assim, esse mesmo garoto lá no Rio, ele tá com o chinelo com a metade do pé para fora, sem nada. Aqui o cara já tava com uma jaqueta, um office boy aqui, e no Rio já era diferente. Eu falava, esse cara vai ter condição de gravar a música dele de algum jeito. Eu via essa potência de vocês ali acontecendo, eu via muito claro. E eu fico muito feliz quando eu vejo vocês, quando eu vejo o Conde, e quando eu vejo a massa toda que vocês fizeram e o que vocês mudaram. Cara, vocês têm uma importância para o Brasil, sabe? Esse jovem da periferia de São Paulo, que mesmo que não tenha muita grana, que tenha alguma graninha, que já é diferente da Bahia e do Rio, isso daí tá mudando muita coisa. Eu agradeço muito a vocês. Nossa, obrigado a você Nossa, Isso também. pra tudo. mim é só um aprendizado. Eu tô ouvindo uma professora. Obrigado. De verdade, de verdade. Imagina. Obrigado, Regina. De verdade, esse episódio tá guardado no meu coração. No meu também. Se Fiquei você... muito emocionada. Nossa, e eu? Tá maluco. Salve, rapaziada. Esse é o nosso canal oficial dos melhores momentos. E ó... Mano, se inscreve aí que vai estar os melhores momentos aqui, né? Exatamente, a gente conhece, sabe que a nossa audiência às vezes não tem tempo pra ver todo o papo, também não quer ver só os cortes, quer ver os melhores momentos, então é aqui Tá que você aqui. tem que ver, tá bom? É Clica isso. no sininho, se inscreve e os melhores momentos vão ser sempre aqui. Verde, a cor do canal é verde.